Graça e paz, queridos, que bom que você está aqui hoje novamente para mais uma palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Que o pão de cada dia nunca falte sobre a nossa mesa, nossos negócios, nossas famílias, nossos ministérios e que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, amém? Que bom que você está aqui e que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, porque é importante aí essa mensagem chegar em milhares e milhares de pessoas, amém? Que Deus poderosamente abençoe o seu dia. Quero compartilhar com você uma palavra, né, que eu quero deixar hoje nesse pão diário, nesse alimento devocional, nesse dia, nesse pequeno alimento. Na verdade é uma porção daquilo que Deus tem para nós na eternidade e aqui também na terra, amém, querido? E que você possa tomar posse dessa palavra hoje, porque Deus vai falar contigo. E se você está aqui, não é por acaso. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, amém? Que nunca falte o pão de cada dia sobre a tua mesa. E a mensagem de hoje é: não perca o equilíbrio. É tremendo, né? Quando nós vimos aí aqueles equilibristas no circo, já viu? Quando ele sobe na corda bamba e normalmente às vezes ele tá com um bastão na mão e ele fica ali, você fica tenso, meu Deus, ele vai cair, não vai cair. Tem aquele outro também, não sei se você lembra, né? Acho que os mais antigos vão lembrar aquele que rodava prato. Ele tinha vários bastões, colocava um prato, rodava o prato, quando estava caindo ia para outro prato, e aí de repente estava todos os pratos rodando e ele mantendo o equilíbrio ali. É mais ou menos isso que eu quero que você entenda. Imagina aquele homem equilibrista com vários pratos e cada prato é uma área da sua vida. E aí você precisa ter o quê? Um equilíbrio entre elas. E então eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Eclesiastes, né? O equilíbrio é fundamental para que você e eu viva a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dificuldades em manter a vida equilibrada. Isso é tremendo, querido. Muitas pessoas têm a dificuldade mesmo de manter a vida equilibrada. Às vezes em uma área tá perfeito, mas a outra área está totalmente destruída. E Deus ele nos chama para a gente viver esse equilíbrio constante com Ele, amém? Então, a Bíblia ela relata, né, sobre isso. Ela fala para a gente manter essa vida equilibrada. E olha o que diz lá em Eclesiastes: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, para que te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, para que morreria fora do teu tempo. É uma pergunta ainda. É bom, retenha isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então aqui, Eclesiastes, ele está falando, Eclesiastes 7, 16, 18. Eclesiastes está falando o quê? Que nós não pode ser demasiadamente justos e nem demasiadamente ímpio. A Bíblia fala que o quê? Que a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio disso tudo. E ele termina Eclesiastes falando assim: portanto, temer a Deus escapa de tudo isso. Então, o princípio de tudo isso, para que possamos ser o quê? Uma pessoa equilibrada, é uma pessoa temente a Deus. A Bíblia fala também que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quando nós começamos a entregar isso, o que é o temor? Não é medo de Deus, é respeito de Deus, é entender que Ele tem o poder tanto para a vida quanto para a morte. A Bíblia fala sobre isso. E Ele nos entregou esse poder, está na nossa mão direita e na nossa mão esquerda. Então, esse temor é que te faz o quê? Ser equilibrado. É você não ser ignorante com a pessoa, mas também você não ser aquela pessoa bobalhão, se é essa palavra que a gente pode usar. Você não ser injusto com a pessoa e também não ser demasiadamente justo com a pessoa. Esse é o nosso desafio, ter esse equilíbrio, né, diante das coisas. A Bíblia dá o exemplo de uma pessoa que foi
muito equilibrada, né? Ela teve algumas pessoas equilibradas. Davi, por exemplo, foi conhecido por suas conquistas, mas deixou de lado o equilíbrio da família, cuidando tanto do reino que esqueceu dos filhos. Olha que tremendo isso. Davi, ele era um homem totalmente focado ali, um homem guerreiro, e conquistou centenas de coisas, vários reinos, um homem até hoje, o rei mais poderoso de Israel. Lá, quando você for em Israel, você vai ver, né, tem um túmulo lá de Davi, tem várias coisas que reverencia Davi. Por quê? Porque ele foi considerado o maior rei de Israel. Mas ele deixou o quê? O desequilíbrio da família. Ele perdeu os filhos. Então a Bíblia dá esses exemplos. Pense e reflita sobre qual área da sua vida que está sem equilíbrio. Talvez você tenha aí se envolvido apenas com os bens materiais e deixando de lado o reino de Deus. Talvez você envolve tanto ali com as coisas de Deus, tanto esquece da sua casa. Então, querido, pede a Deus para te trazer o equilíbrio. Existe um equilíbrio, um meio termo nisso aí. Um meio termo de quê? A Bíblia fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é 100% verdade. Mas você precisa ter o quê? Um equilíbrio de todas as coisas. A Bíblia fala o quê? O que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Olha que tremendo. Então a Bíblia ela relata esse equilíbrio. E que Deus hoje possa nos trazer um equilíbrio constante para que a gente possamos o quê? Entender, né? Discernir aquilo que realmente o Senhor quer que nós façamos. Amém, querido? Que Deus abençoe nesse dia, nesse domingo. Hoje é domingo, né? Para quem está assistindo outros dias também, que Deus possa realmente derramar esse equilíbrio. Né? E eu quero deixar uma frase. O que afeta o seu equilíbrio? O que você pode fazer a respeito? Então essa é a frase que eu quero deixar para você. Manter o equilíbrio é viver sem oscilação. Então identifica o que afeta o teu equilíbrio e faça alguma coisa para que isso possa ser mudado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus, que possamos encontrar o equilíbrio certo, Deus, diante da Tua presença, para que possamos ser, Deus, realmente reto diante do Senhor, para que possamos também, a Bíblia fala, não ser ímpio, mas também não ser demasiadamente justo, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser verdade na nossa vida, que essa verdade possa refletir nas vidas das pessoas e elas possam ver que vale a pena servir o Senhor. Pai, que nunca falte sobre cada um que está aqui hoje o pão de cada dia. Que Deus abençoe e até a próxima devocional. E que nunca falte o pão de cada dia sobre a nossa vida. Em nome de Jesus.